Hollywood já se acostumou a tratar corpos como manchetes. Cada silhueta, cada rosto, cada mudança é analisada como um enigma público. Mas nos últimos anos, algo mais sinistro tem acontecido. As estrelas que conhecemos há décadas aparecem de repente com rostos que parecem mais definidos, mais finos, mais vazios, quase como se o próprio holofote tivesse cortado algo delas. É uma onda silenciosa que ninguém admite abertamente, mas que todos veem. Uma onda que não faz desaparecer apenas quilos, mas também traços, curvas, calor e, às vezes, até a identidade. Enquanto o mundo aplaude, portas fechadas escondem lutas, pânico, segredos e confissões que poucos querem ouvir. Alguns famosos se defendem, outros silenciam, alguns colapsam, e outros ainda falam a verdade que toda a indústria preferiria enterrar. Ojete, vamos te levar para conhecer as 7 personalidades mais famosas dessa tendência. 7 histórias que se espalharam pela Europa como fogo, porque não afetam apenas corpos, mas pessoas. Pessoas que quase se quebram sob a pressão de serem perfeitas. E quanto mais a gente se aprofunda nessas histórias, mais claro fica que não se trata de mudanças superficiais. É sobre medo, controle, autodúvida e um perigo silencioso que se tornou um novo padrão em Hollywood. Você está pronto para ver a verdade por trás dos rostos que pensávamos conhecer? 1. Christina Aguilera. Christina Aguilera sempre foi mais do que apenas uma voz. Ela era energia, fogo, presença. Uma artista que conseguia se reinventar sem nunca perder a autenticidade. Mas no outono de 2024, algo aconteceu que nem mesmo seus fãs mais fiéis esperavam. Ao aparecer em um evento de aniversário de seu álbum de estreia, seu rosto parecia mais fino, mais anguloso, quase como se tivesse sido redesenhado. Seu corpo estava visivelmente mais magro, as mudanças muito rápidas, muito visíveis, muito abruptas. Christina reagiu com determinação. Ela rejeitou todas as especulações e declarou que a chamada dieta do arco-íris e o treinamento intenso eram seu segredo. Ela insistiu que o público nunca entendeu sua constante observação, que ela estava cansada de ser julgada e que não devia satisfações a ninguém. Mas quanto mais ela falava, mais as discussões se intensificavam. A velocidade de sua mudança não combinava com a história que ela contava. A internet não se calou. Ficou mais barulhenta, mais curiosa, mais desconfiada. O ponto de virada veio quando, em dezembro, ela publicou uma mensagem que demonstrava um profundo esgotamento. Ninguém merece uma explicação, ela escreveu. Foi uma frase que mudou tudo. Era ao mesmo tempo recuo e defesa, força e vulnerabilidade. Uma frase que, em vez de trazer calma, apenas causou mais inquietação. A história de Christina permanece sem solução até hoje. Enquanto outros famosos falam abertamente ou se calam, ela se move em um espaço intermediário, um espaço de autoproteção e segredo, de transformação corporal e expectativa pública. E foi exatamente esse silêncio, esse não dito, que fez de sua mudança uma das metamorfoses mais discutidas do ano passado. 2. Kyle Richards. Kyle Richards causou uma onda de alvoroço ao aparecer de repente nas redes sociais, com uma silhueta extremamente magra, quase frágil. As imagens pareciam tão abruptas, tão drásticas, que as discussões simplesmente explodiram. Seu corpo parecia ter mudado em poucas semanas, as costelas estavam visíveis, sua figura incomumente esguia. Kyle, no entanto, defendeu-se com veemência. Ela declarou publicamente que sua nova forma era exclusivamente resultado de uma disciplina radical, sem álcool, sem açúcar, sem carboidratos, mas sim uma dieta rica em proteínas e um plano de treino rigoroso. Ela descreveu cada detalhe de sua rotina, como se quisesse sufocar qualquer dúvida pela raiz, mas o público permaneceu cético. A velocidade de sua transformação, a dureza de seu rosto, a nitidez marcante de seus contornos, muito parecia intenso demais para ser explicado apenas pela alimentação. Cada tentativa de dissipar os rumores só gerava mais desconfiança. Na verdade, a história de Kyle revelou algo mais profundo. A imensa pressão de parecer perfeita sob os holofotes. Enquanto ela lutava para manter sua credibilidade, a lacuna entre o que ela dizia e o que o mundo via aumentava. E foi exatamente essa tensão que tornou sua transformação uma das mais polarizadoras do ano. 3.
Chelsea Handler. Chelsea Handler foi uma das poucas que rasgou o véu do silêncio. Enquanto muitos famosos respondiam de forma evasiva ou escondiam suas mudanças por trás de dietas, ela falou abertamente sobre o que a indústria preferia esconder. Ela contou que as injeções a tinham desestabilizado, não só fisicamente mas também emocionalmente. Náuseas, fortes alterações de humor, problemas digestivos, ela não suavizou nada disso. O mais impressionante, no entanto, foi sua confissão de que se sentia como se estivesse se envenenando por pura vaidade. Suas palavras foram duras, honestas e chocantes. Ela mostrou fotos de antes e depois que revelavam o contorno de seu rosto drasticamente mais fino e falou sobre como os efeitos colaterais persistiram muito tempo depois de parar o uso. Enquanto Hollywood silenciava, Chelsea se tornou a voz incômoda da verdade. Sua franqueza chocou fãs e a mídia da mesma forma, porque ela tornou visível algo que muitos preferem ignorar. O preço de mudanças rápidas pode ser mais alto do que se pensa. 4. Scott Disick. Scott Disick, antes conhecido por seu rosto jovem e estilo confiante, causou verdadeiro pavor ao aparecer de repente com uma aparência drasticamente magra e encovada. Suas bochechas pareciam vazias, os olhos mais profundos, a pele esticada, como se seu rosto tivesse perdido substância em poucos meses. Os fãs não reagiram com admiração, mas com medo. Os rumores se espalharam, especialmente depois que um frasco médico foi brevemente visto na geladeira em um episódio de reality show. A cena se tornou um símbolo para todas as suposições não ditas. Ao mesmo tempo, pessoas de seu círculo relataram que Scott parecia mais retraído, irritadiço e emocionalmente exausto, como se a mudança externa fosse apenas um espelho de uma luta interna mais profunda. O ponto de virada veio quando a reação pública o assustou. Ele interrompeu seu curso, buscou apoio profissional e começou, passo a passo, a encontrar estabilidade novamente. Mas as imagens daquela época permanecem, como um lembrete de quão rapidamente o mundo do glamour pode levar alguém ao limite. 5. Adele. Adele sempre foi uma das poucas artistas cuja presença sozinha bastava para preencher um ambiente. Mas quando ela reapareceu no palco após sua radical perda de peso, o mundo reagiu menos com admiração e mais com espanto e desconfiança. Seu corpo havia mudado, sim, mas foi seu rosto que levantou as maiores questões. Os contornos pareciam mais nítidos, as bochechas mais finas, a expressão mais tensa, como se o tempo tivesse puxado algo dela de repente. Inicialmente, Adele contou que treinos intensos e um novo estilo de vida haviam resultado nessa mudança. Mas quanto mais fotos surgiam, mais rapidamente as dúvidas se espalhavam. A mudança parecia abrupta demais, profunda demais para ser explicada apenas por exercícios. A Europa debatia apaixonadamente se não havia algo mais em jogo, se o método moderno de Hollywood talvez não a tivesse poupado também. Adele, por sua vez, silenciou. Ela deixou as especulações ricochetearem e apenas enfatizou que queria estabilizar sua saúde mental. Mas o público via outra coisa em seu novo rosto, uma tensão, uma rigidez, um cansaço que não podia ser negado, e assim sua transformação se tornou um dos temas mais controversos do ano, não por sua decisão, mas pela pergunta inaudível que ela deixou. Quanta mudança uma pessoa deve, só porque o mundo está assistindo? 6. Katy Perry. Por décadas, Katy Perry foi o rosto da cor, do humor e de uma energia divertida. Mas quando ela apareceu durante a Paris Fashion Week com um rosto nítido, quase incomumente comprimido, o público ficou em choque. Ninguém falava sobre sua roupa, ninguém sobre sua performance. Tudo girava em torno de seu rosto, que de repente parecia tão diferente, como se alguém tivesse simplesmente apagado as linhas arredondadas de sua juventude. As bochechas estavam visivelmente mais finas, a linha da mandíbula tão marcante que parecia quase dura. Os olhos estavam mais profundos, acompanhados daquela sombra que muitos agora associam às rápidas mudanças da nova era de Hollywood. A própria Katy não disse nada, nem confirmação nem negação, mas o silêncio só tornou tudo mais barulhento, especialmente porque naquela noite ela estava sentada ao lado de Lauren Sanchez, outra celebridade sobre quem circulavam os mesmos rumores. Para muitos fãs, esse momento foi um divisor de águas. Katy Perry, que sempre foi vibrante, calorosa e cheia de expressão, de repente parecia transformada.
Rápido demais, forte demais, inexplicável demais. E foi exatamente essa sensação, esse desconforto, que fez com que sua aparição se tornasse uma das mais discutidas do ano. 7. Ariana Grande. Ariana Grande sempre foi o símbolo da juventude. Traços faciais arredondados, olhos brilhantes, uma fragilidade que irradiava força. Mas quando ela de repente pareceu visivelmente mais magra e quase etérea, a internet reagiu mais rápido do que nunca. Cada nova imagem, cada selfie, cada live stream foi analisado como um enigma médico. Seu pescoço parecia mais fino, suas maçãs do rosto mais proeminentes, seu rosto no geral mais tenso, como se uma pressão invisível estivesse pesando sobre ela. As especulações ficaram tão altas que a própria Ariana quebrou o silêncio um dia. Em um breve TikTok, que viralizou mundialmente em poucas horas, ela disse algo que colocou toda a discussão sob uma nova luz. O corpo com o qual vocês me comparam agora era a versão menos saudável de mim. Uma frase que abalou tudo, pois ela lembrou o quão pouco o público realmente sabe. Mesmo assim, as vozes não se calaram. Muitos continuaram a afirmar que a mudança foi rápida demais, forte demais, para ser puramente emocional ou relacionada ao estresse. Ariana, porém, pediu apenas uma coisa: parem de comentar os corpos dos outros. Foi um pedido cheio de cansaço e verdade. E talvez esse seja o cerne de sua história. Não a mudança em si, mas o eco brutal de um mundo que esqueceu que até mesmo as estrelas são pessoas vulneráveis. Se a gente colocar todas essas histórias lado a lado, surge uma imagem que vai muito além de Hollywood. É a imagem de uma indústria que molda as pessoas até elas mal saberem quem veem no espelho. Um mundo em que os rostos mudam mais rápido do que as carreiras e em que o público joga lenha na fogueira com cada comentário, cada especulação, cada julgamento. Mas por trás de cada manchete existe uma pessoa, Christina, que permanece presa entre a autoproteção e a pressão pública. Kyle, que tenta desesperadamente defender sua verdade contra a dúvida do mundo. Chelsea, que teve a coragem de dizer em voz alta o que os outros calam. Scott, cuja mudança externa mal conseguia esconder as lutas internas. Adele, que se refugiou no silêncio, embora seu rosto dissesse mais que palavras. Kate, cuja mera aparição desencadeou um debate que ela nunca quis ter. E Ariana, que lembrou ao mundo que ninguém sabe o que um coração suporta em segredo. Talvez essa seja a advertência silenciosa por trás de todas essas transformações. Nem todo rosto fino é um sinal de disciplina, nem toda mudança é um progresso, e nem toda celebridade deve uma explicação ao mundo. No fim, a pergunta que fica para todos nós é: por que é tão difícil para a gente simplesmente deixar as pessoas serem pessoas? Se você quer que a gente continue a desvendar histórias ocultas como essas, escreva nos comentários, assine o canal e nos acompanhe nesta jornada por trás das fachadas dos holofotes, aqui onde a verdade muitas vezes é mais silenciosa do que os aplausos.